E aí, pessoal, tudo certo? Se a parte geral do Código Penal parece um bicho de 7 cabeças na sua preparação para concurso, pode relaxar. A gente vai passar ponto a ponto aqui, transformando o juridiquês em macete para aprovação. Vamos nessa. Olha só essa pergunta. Parece detalhe, né? Mas é exatamente esse tipo de coisa que a banca usa para separar quem realmente está preparado. Fica aqui com a gente que no final a resposta para isso vai estar na ponta da língua e pode ser o ponto que faltava para sua vaga. Então, qual que é o nosso roteiro de hoje? Primeiro, as regras básicas do jogo. Depois, a gente vê onde e quando a lei se aplica. Na sequência, a gente faz uma verdadeira autópsia do crime. Passamos pelas defesas, quando parece crime, mas não é, e, para fechar, aquele resumão com as dicas de ouro. Bora começar? Ok, vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa ter o alicerce bem firme. Entender os princípios que seguram todo o direito penal. É aqui que tudo começa, e é isso que as bancas amam testar. Esse aqui é o chefão de todos, o princípio número 1. A ideia é muito simples, mas poderosa. Uma conduta só é crime se uma lei criada antes do fato já dizia que era. Ponto. No direito penal, não pode ter surpresa. A regra tem que ser clara e tem que vir antes. Agora, presta atenção que isso aqui é fundamental. Como que a lei age no tempo? É simples e tem que gravar. Lei nova que prejudica o réu, que é mais grave, ela nunca volta no tempo. Já a lei nova, que é a mais boazinha, que favorece, essa sempre retroage. Ela volta para ajudar todo mundo, até quem já foi condenado. É a regra de ouro das provas. E aqui tá ela, a clássica pegadinha de concurso. Sabe aquelas leis que já nascem com data para morrer? Tipo uma lei para época de calamidade pública? Elas são ultraativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo depois de acabarem, elas continuam valendo para os crimes que aconteceram durante a vigência delas. É uma exceção importante, então olho vivo. Beleza, já entendemos qual lei usar dependendo do tempo. Mas e se o crime começa no Brasil e o resultado acontece lá no Uruguai? Como a gente resolve isso? Vamos ver agora. Pessoal, essa tabela aqui, sério, tira um print, anota, faz o que for preciso, porque isso despenca em prova. A diferenciação é crucial. Para saber o tempo do crime, a gente usa a teoria da atividade, ou seja, quando a pessoa agiu. Para definir o lugar do crime, a gente usa a teoria da ubiquidade, que considera tanto o lugar da ação quanto o do resultado. Decora essa dupla. De forma bem direta, a regra é: aconteceu em território brasileiro, a lei é a nossa. E o que é território brasileiro? Bom, é o nosso solo, rios, mar e também se estende para as nossas aeronaves e embarcações. Basicamente, onde a bandeira do Brasil está, a nossa lei penal tende a estar também. Agora a gente vai entrar no modo CSI e dissecar o crime. Entender a jornada dele, desde a primeira ideia na cabeça do agente até a conclusão, é o que vai permitir classificar o fato certinho na hora da prova. Aqui está a espinha dorsal de tudo, o tal do nexo causal. Para alguém responder por um crime, a ação dessa pessoa tem que ser a causa do resultado. A pergunta mágica é: se a gente apagar a ação da pessoa da linha do tempo, o resultado teria acontecido mesmo assim? Se a resposta for não, pronto, achamos a conexão. O iter criminis, que é o caminho do crime, tem essas fases bem claras. E o que a gente precisa saber para a prova é que a coisa começa a ficar séria, a punição começa a valer a partir da tentativa. É quando a pessoa sai do plano e parte para ação, mas alguma coisa de fora atrapalha e ela não consegue terminar. E olha aí a resposta da nossa primeira pergunta. A diferença que vale uma vaga. É o famoso macete. Na tentativa, a pessoa é impedida. Eu quero, mas não consigo. Chegou a polícia, a arma falhou. Na desistência voluntária, ela para porque quis. Eu posso continuar, mas não quero mais. A consequência é totalmente diferente e a banca adora essa confusão. Cuidado para não confundir esses dois. No arrependimento eficaz, a pessoa já fez tudo o que podia, mas se arrepende e age para impedir o resultado. Pensa no exemplo do antídoto. Já no arrependimento posterior, o crime já aconteceu, o estrago está feito e a pessoa repara o dano para ter uma pena menor. Um impede o resultado, o outro conserta depois. Ah, o famoso crime impossível. É quando alguém tenta fazer algo que já é impossível desde o começo. Tentar matar quem já está morto, tentar roubar um bolso que já está vazio. A lei é razoável aqui, né? Não tem como punir alguém por tentar o impossível.
Dolo e culpa, o básico que todo mundo tem que saber. Dolo é intenção. A pessoa queria ou, no mínimo, pensou. Se acontecer, tudo bem. Culpa é vacilo, é falta de cuidado, é imprudência, negligência ou imperícia. E o bizu de concurso é: a regra é o dolo. Para punir por culpa, a lei tem que dizer com todas as letras. Se ela ficar quieta, é só doloso e pronto. Certo, agora vamos para as situações mais interessantes. Aquelas em que a foto parece de um crime, mas o filme mostra que não é. São as cartas de saia livre da prisão que o próprio Código Penal dá. O artigo 23 traz o nosso quarteto fantástico das defesas. Se a pessoa age em uma dessas 4 situações, a lei entende que, apesar da aparência, não houve crime. É como se a conduta fosse justificada. Dessas 4, essas 2 são as que mais caem. E a diferença é fácil de pegar. No estado de necessidade, a briga é contra uma situação de perigo, tipo um incêndio. Na legítima defesa, a briga é contra outra pessoa, uma agressão. Uma é você contra circunstâncias, a outra é você contra um agressor. Pegou a diferença? Ótimo, porque a banca adora isso. Chegamos, reta final. Agora aquele sprint para cruzar a linha de chegada com tudo fresquinho na memória. Vamos para o nosso resumo matador para gabaritar a prova. Dica número 1, e se for para levar só uma coisa daqui, que seja isso. Lei para prejudicar não volta no tempo. Lei para ajudar volta sempre. Não tem erro, não tem exceção, é a regra mais importante da aplicação da lei penal. Dica 2, o nosso macete de ouro. Tempo do crime? Teoria da atividade, do momento da ação. Lugar do crime? Teoria da ubiquidade, que considera tanto a ação quanto o resultado. Decore essa dupinha que é questão praticamente certa na sua prova. E para fechar com chave de ouro, a terceira dica. Lembrou do crime impossível? Lembrou do exemplo clássico do bolso vazio. Se não tinha como o crime se consumar de jeito nenhum, a tentativa não é punida. É um ponto fácil de garantir. E para terminar, fica a reflexão. Depois de tudo que a gente passou aqui, qual desses temas, qual desses princípios parece ser aquele ponto-chave que, se a pessoa dominar, ela já está com meio caminho andado para ser aprovada? Pensar nisso ajuda a focar o estudo. É isso, pessoal. Valeu pela companhia, foco total aí e até a próxima.